Muito boa noite, povo linkediano, para mais um RH para todos nessa quinta-feira. Hoje, com menos uma do nosso trio, nossa estrela hoje está meio capenga, sem a Shirley aqui com a gente, mas ela está com problema de internet, então ela vai ficar de fora hoje. Mas se ela conseguir, ela aparece para a gente aí nos comentários. Thaís, tudo bem? Tu calor aí, mulher? Agora que eu tô vendo que você é uma mulher tatuada. Pois é, né? E eu. Ah, eu tenho. Não tenho muitas, mas tem uma aqui no braço, ó. Eu tenho mais uma 4. Aqui, ó, no dedo feio. O que é? O que é no dedo? É uma cruz. Doeu? Ao contrário, né? Doeu. Eu vou dizer que essa aqui foi a que mais doeu, porque é direto no osso, né? Pois é. É isso que eu tava pensando. É isso. Tava falando sobre tatuagem essa semana, eu falei, gente, no dedo deve doer mais, porque é no osso. Mas olha, a do pescoço aqui foi bem dolorida. Queria falar, não, foi bem dolorida. Essa daqui, ó, eu nem senti. Na minha perna e do pescoço também eu dormi. Literalmente eu dormi. Mas me diz uma coisa. Que história é essa da gente trazer para hoje, falando sobre alteração de currículo sem consentimento, com consentimento? Se você soubesse que seu currículo foi alterado, como você sentiria? Que trend é essa? Me conta, Thaís. Pois é, na verdade a gente resolveu falar sobre isso porque foi o assunto da semana, pelo menos nos nossos grupos, né? Nós vimos, eu vi pessoas postando no Instagram, eu vi pessoas postando no LinkedIn. Também. E eu vi de tudo, eu vi gente defendendo a atitude, eu vi gente, não vou dizer condenando, mas questionando algumas coisas. E então a gente conversou e eu falei, acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Acho importante a gente trazer o nosso ponto de vista, aquilo que a gente, ao longo da nossa carreira, acredita e faz. Como a gente sempre fala em todas as lives, eu adoro falar essa frase, a gente não traz certezas absolutas. A gente vai trazer o nosso ponto de vista, aquilo que a gente entende como a melhor prática, digamos assim, né? E é isso aí, vamos falar sobre o tema queridinho. Eu fiz um vídeo para o meu canal no dia que eu vi essa postagem, tive alguns dislikes. As pessoas não curtiram muito, algumas pessoas curtiram, outras nem tanto. Enfim, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso até para alertar, enfim, abrir a mente das pessoas e até a nossa, né? Porque quando a gente está aqui nesse bate-papo, a gente acaba que começa a pensar, às vezes, diferente. A gente pode mudar a nossa percepção, né? Para quem não viu essa trend aí do que ocorreu, teve um Twitter que foi printado e compartilhado nas redes sociais de uma pessoa dizendo que ela ajustou. Ela recebeu um currículo de uma candidata onde tinha vários erros de português e algumas coisas, e ela simplesmente fez o ajuste antes de entregar para a avaliadora e a pessoa foi contratada. E no meio disso tudo, a gente vem com uma enxurrada, e pode ser que eu também tenha dislike, de pessoas falando de humanização, de empatia, vem falando de que mais pessoas assim, só que a gente está avaliando o contexto em si, né? E por um Twitter, a gente não tem como fazer uma avaliação do que era, do que não era, mas a gente vai supondo outras questões e vai fazendo aí um pensamento crítico. Né, vai fazendo uma reflexão sobre o tema. Você fez o vídeo, eu fiz uma postagem, se eu não me engano, na segunda-feira, falando sobre isso, sobre uma enquete que eu fiz, e primeiro detalhando o que é empatia, né? Dizendo que a empatia é o ato de tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, não como eu acho que é certo. Aí é egoísmo, né? E avaliando um caso
e até algumas coisas que a gente levantou, Thaís, quando a gente viu do currículo, o que pode ser alterado, né? Eu até coloquei uma frase aí, gostaria que você respondesse nos comentários. Você se importaria, você gostaria de saber que o seu CV foi alterado sem a sua autorização? Coloca aí nos comentários para a gente. E essa frase, Thaís, faz a gente entrar em um monte de questões, né? Se a gente está falando só de erros de português, entra uma questão que a gente levantou, de repente o cargo ele é operacional, o erro de português não faz tanta diferença. Mas se não faz tanta diferença, se é um cargo operacional, por que foi ajustado? Entendeu? E se o cargo não é operacional, tinha tantos erros de português, e a pessoa legal foi contratada, será que o avaliador contratou alhos por galhos? E aí? O que tu fala, mulher? Já que é para botar fogo no parquinho, vamos começar mais. Pri, você deu uma travadinha. Opa, voltou. Voltei? Que bom. Você travou aqui de novo. Mas pode falar, mulher. Agora foi. Se eu travar e aparecer, você pode continuar de falar, não tem problema. Tá. E outra coisa que a gente falou muito, né, quando nós citamos sobre essa mudança, é a LGPD, que está aí, né? Para quem não sabe, a LGPD é a Lei de Proteção aos Dados Pessoais, ou dados, né? Lei Geral de Proteção aos Dados. E a Shirley aí, ó, nos comentários. Oh, meu Deus! Não, falar desse tema sem você não vai ser a mesma coisa. Pois é. Vai falando com a gente pelo chat. Estão ajustando meus currículos por aí afora, E a gente tem aí, né, a lei que protege, e de repente eu peguei um currículo e eu fiz um ajuste. É o que você falou, a gente não sabe o contexto todo, só colocaram. A primeira coisa que eu vou perguntar é assim: pode ser que a gente tenha 0 visualizações depois dessa. Tem 12 pessoas assistindo, Fia. Mete não, pronto. Mas pode ser que as pessoas falem, vou embora, que eu não concordo. Tá bom, ok. Mas assim, por que você faz o bem e precisa postar na rede social? É a primeira pergunta que eu faço. Opa, fogo no parquinho. Para ganhar biscoito. Entendi. Respondi. Então tá bom. Responda assim, okay. Porque eu acho que é o seguinte, é legal você, assim, indiferente se a pessoa fez para o bem, se ajustou, ela fez o bem, na interpretação dela, ela fez para o bem, tudo bem. Se ela fez para o bem, por que ela precisa postar na internet? Primeiro ponto. Então, assim, até que ponto a pessoa postou porque ela queria incentivar outras pessoas a fazerem o bem. Ok. Ou ela só queria like? A Shirley só queria like. Ela já falou, já respondeu a minha pergunta. E vou pegar um gancho nessa tua outra situação, já que você trouxe essa. Dias depois, eu vi uma outra postagem aqui no LinkedIn, descrita no LinkedIn, com o mesmo teor. Recebi um currículo, tinha muitos erros, fui lá, atualizei, era um estagiário, a pessoa passou, não sei o quê. E os mesmos lançamentos que eu fiz nessa publicação, de questionamentos, eu também fiz. Porque, nossa, você está alterando um documento. Ok, você quer ajudar? Beleza. Não fica mais fácil você falar isso para a pessoa? Olha, eu vou entregar o teu currículo, mas estou vendo que o currículo aqui tem alguns erros de português. Você se importa de eu corrigir? Ou se você se importa de que eu mexa o formato? Sabe por quê? É bem melhor a gente ensinar o peixe do que a gente pescar. Porque a pessoa ela vai continuar entregando aquele mesmo modelo em outros locais. E pode não ser aprovado. Então, assim, tirando o biscoito, se eu estou querendo fazer esse movimento, a empatia está em eu te perguntar. Sabe por quê? Porque eu já peguei o perfil do LinkedIn, que eu falei para a pessoa, orientei sobre o título que estava errado, e ela continuou com o título errado. Então, eu deveria ter perguntado para ela se ela queria orientação. E eu faço essa pergunta agora. Posso te dar uma orientação?
para ver isso. Então, ela deveria ter falado para a pessoa, para que a pessoa corrigisse esse erro e não ter mexido. E uma outra coisa que eu levanto foi ajustado o documento para beneficiar. E se fosse ao contrário? E se fosse ao contrário? Ah, Priscila, mas você está falando de suposições. Sim, estou falando de suposições, mas estou falando de uma abertura de portas. Mesmo porque não existe só gente boa no mundo. Pois é, todo mundo é luz e sombra. Não importa, não dá para a gente fugir disso. Agora, se o documento tivesse sido ajustado de uma outra forma, a pessoa nunca ia saber. E se você soubesse? E quando essa pessoa for trabalhar e ela tiver os erros de português, a pessoa fala assim, mas meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E se, de repente, no momento do processo seletivo, você veria. Eu lembro até que você levantou uma questão, falou, nossa, essa pessoa que vai avaliar, ela deve ser carne de pescoço, né? Para que um erro de português tenha aí problema. Às vezes pode não ter. Às vezes a atividade pode ser tão operacional, em que a pessoa não vai escrever, a pessoa não vai gerar nenhum tipo de relatório, que isso vai impactar. E aí a gente pode, você falando isso, me remeteu outra coisa. Será que a vaga realmente era uma vaga operacional? E será que o recrutador ou a pessoa que vai fazer a entrevista, que recebeu o currículo, não está exigindo demais para a vaga? Então, você pega, por exemplo, mas o currículo era para uma vaga de auxiliar de limpeza. A gente não sabe nada porque a postagem não tinha essa informação. Uhum. Mas vamos supor que era para um auxiliar de limpeza. Você concorda que os erros de português não vão influenciar na vaga? Sim. Será que, às vezes, a pessoa do RH, sabendo como é a gestora, sabendo, já se antecipou e fez? Então, aí eu te pergunto, será que não estão exigindo demais para cargos que não precisam de exigências? É por isso que a gente está aqui discutindo. Esse assunto nos leva a várias vertentes. Leva a banalização da empatia e humanização. O quanto que isso ficou banalizado, ainda mais a gente falando de RH. A gente leva isso para LGPD, que está aí, e está começando a dar multa, e que a gente precisa cuidar, a gente não pode cuidar dos dados das pessoas, cabem também o documento que elas enviam para a empresa como currículo. Isso não pode ser utilizado de uma forma indeferida, entendeu? E entra também a questão de quais são as exigências que a gente hoje está fazendo? Quem está fazendo esse processo seletivo de uma forma consciente? Né? Como os dados, como as empresas estão cuidando dos documentos, dos dados, da carteira de trabalho, de tudo mais, que são dados extremamente sigilosos. Você, uma coordenadora de DP, sabe disso, que precisa ser cuidado. Quem é que está tendo esse acesso para pegar, alterar, mexer? Então, são vários levantamentos que a gente quis trazer aqui para discutir aí com a nossa audiência, para levantar essas questões. E a gente não ficar somente batendo palmas. Eu acho ótimo ajudar. Como tem também uma pessoa, ele é vereador. Eu não me lembro o nome dele agora. Mas lembra quando ele falou que ele pegava uns currículos, distribuía, e já apareceu alguns vídeos dele dando dinheiro para as pessoas que estão na fila de emprego, não sei o quê. O LinkedIn dele é só isso. Ele é vereador, e o LinkedIn dele é só isso, só essa ajuda aí. Em que a gente também entra na questão, será que precisa falar tanto? Será que precisa fazer tanta publicidade? Não sei, eu acho que cada um avalia ali o que quer fazer. Mas o quanto a gente está se arriscando? Porque isso é um risco. Vou até falar de uma forma bem pesada, que assim, o documento que a pessoa que avaliou recebeu não foi um documento original. Foi um documento fraudado. Não, e aí eu te pergunto também o seguinte, essa pessoa que fez essa alteração, ela faz alteração com todos? Não dá, né? Você imagina, no processo... Por que ela escolheu? Vou escolher esse aqui, pegou. Esse aqui...
Ou será que a pessoa olhou e falou, nossa, ela tem muito perfil, vou alterar, porque senão não vai passar para frente? Mas a gente nem sabe se ela é recrutadora, não sabe nem se ela tem essa capacidade de avaliar se alguém tem o perfil ou não. Não, a gente não sabe nada, a gente sabe, na verdade, entendeu? Só... Mas são questões de que cabe a gente, eu, de repente, né? Será que eu gostaria de saber que eu fui contratado porque um documento meu foi alterado? Exatamente. E aí? Eu não tenho mais a certeza do que eu entreguei naquela empresa? De repente, eu entreguei falando que o meu inglês era intermediário, e agora que está lá, está falando que está avançado, e eu não tenho avançado. Por isso, até o cuidado da gente entregar um documento em PDF, né? Não entregar em Word. Com informações, não colocar informações desnecessárias, né? Como desnecessárias. O número de documento. Pois é, para você não expor. Então, são várias questões que precisam ser envolvidas quando a gente está recebendo ali um documento, né? Não vejo, volto a repetir, não vejo mal nenhum em você alterar. Não vejo mal em você ajustar o que precisa ser ajustado. A gente já faz isso várias vezes, mas desde que o autor, desde que o dono do documento saiba que aquilo está sendo feito. Porque se ele não souber, não tem empatia e não tem humanização. Não, e aí, assim, quem tiver aí com a gente, se puder até comentar... dizer o que acha, né? Exatamente, né? Pode xingar também, pode dizer, não concordo, vocês estão falando abobrinha. Não tem nada, não, a gente não tem problema. Mas eu fico pensando no sentido de que, será que mais uma vez não tem alguém fazendo pelo outro o trabalho de pescar e dar o peixe na boca? Pois é. Porque assim, eu mandei um currículo, a pessoa alterou, eu não sei. Às vezes a pessoa deixou de passar em outras entrevistas por causa disso. Sim, sim. E se você, como profissional de RH, ao invés de fazer uma alteração sem o consentimento, você der um feedback no sentido, olha, você tem perfil, vamos, né? A gente está supondo que ela é a recrutadora, que ela tem conhecimento para avaliar isso. Então, aí, você tem perfil, eu acho que é legal, porém, o seu currículo, ele tem alguns erros de português. Você não quer ajustar e me mandar de volta? Uhum. E outra dica para quem está ouvindo a nossa live, faça uma revisão ortográfica. Oh, meu Deus! Chegou! Voltou! Cheguei! Boa noite a todos! Boa! Ai, gente! E essa questão mesmo. Não, nessa live não dá para ficar só comentando. Samuel aí rindo quando você entrou aí, ó. e é o que você falou, Thaís. É muito mais fácil a gente dar essa orientação, a gente explicar. Você não tinha certeza se a pessoa ia ser admitida ou não, a ser aprovada no teu processo. Então, você já dá a explicação para ela, para que ajude ela em outro. Até porque esse é o trabalho, é desenvolver pessoas. A gente está falando de profissional de RH. Mas a gente pode estar falando de qualquer outro tipo de profissional. Entendeu? A gente pode estar falando qualquer outra pessoa. Aquela postagem que acho que você... Eu não sei se foi você que falou... ou foi alguém que falou que a menina ela era engenheira e tinha um estagiário e mexeu no currículo. Quem garante que ela não colocou informações técnicas que às vezes o candidato nem sabia? Uhum. Entendeu? Então, eu acho que isso que é importante ser falado. Até que ponto... você não está... Assim, a gente fala tanto em não minta no seu currículo, e até que ponto não tem alguém mentindo por você. E aí eu vou trazer uma questão de experiência, depois a Shirley me diz, já passou por isso. Quando a gente que faz reformulação de currículo, faz mentoria de carreira, faz simulação de entrevista, alguns profissionais chegam para a gente pedindo o ajuste do currículo, achando que a gente vai criar informações que não existem.
né? E não é bem assim que funciona. Eu não sei se eu sou travado ou vocês estão travados. Aqui tá Ninguém normal. Tá travado. Tá Então, beleza, para mim vocês estão travadas. Ok, deixa aí que vocês estão aí incluídas. E a pessoa acha que a gente vai incluir informações diferentes. E não é assim que a gente faz. Né? O ajuste do currículo, ele está em incluir as palavras-chave, remodelar, ajeitar o formato, mas a essência é a tua. É o que você fez, é o que você praticou, não vai ser nada de diferente. Isso já aconteceu com você também, Chico? Já sim. Meninas, boa noite. Muito bom, não poderia ficar no bate-papo aqui. Tinha que participar de uma alguma forma ou de outra. Mas já aconteceu sim essas situações. E o que acontece é o seguinte: o cliente, né, o mentorado, quando ele chega até nós, ele tem essa visão. A mentoria, ele vai criar um currículo turbinado, ela vai criar palavras-chave, tudo, ela vai montar um currículo que vai abrir as portas de todos os processos. Só que, por trás desse currículo tem um profissional, e muitas das vezes esse profissional, ele quer que eu diga que ele é um avançado, aí chega numa prova de contas se ele não consegue uma fórmula, aí, mas no seu currículo aqui está dizendo, e vai chegar até a gente falando assim, eu disse que o seu currículo, que o meu currículo ele era ser, você disse que o meu currículo eu chegaria até o ponto. E na verdade não é isso. O que a gente tem que fazer é orientar o nosso mentorado da melhor forma possível. A gente tem como mensurar as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais. E assim, muitas das vezes eu já cansei de perder a oportunidade por causa do meu Excel. Eu canso de dizer sobre isso, então eu comecei a investir no Excel, criei uma planilha de custos minha, criei a planilha de férias no meu trabalho. Mas lá tem um sistema, não, mas eu quero o Excel para poder ir treinando. E essas situações, a gente não vai ter como inventar um currículo para um mentorado, para um cliente, porque ele vai chegar até o recrutador, vai ser escolhido, vai chegar lá, não, isso aí eu faço, sabe? Vai mandar um somebody love. Aí a gente vai, ainda mancha o nosso trabalho, porque a gente vê aí alguns casos, essa semana, né, eu até postei, né, no grupo uma situação de uma menina que estava fazendo uma reclamação no LinkedIn, uma postagem sobre mentoria, e ela reclamou no LinkedIn que ela não conseguia absolutamente nada. Só que, qual é o foco dela? Ela estava igual aquela música do Timbalada, uma hora era hippie, uma hora era rock, uma hora era reggae. Então, assim, o título dela é uma salada mista, né? Isso, nem ela mesma sabe o que ela quer ser. Então, ela fica bem complicada. Eu acho que, assim, as pessoas acham, porque do jeito que foi feita essa postagem, eu vi dessa daí, mas do jeito que foi feita a postagem da reformulação do currículo, parece que é uma coisa super simples. Sim. Eu vou ali, eu mudo uma palavra. Gente, assim, quando você vai fazer uma reformulação de currículo, tá aí as duas que fazem também, e acho que às vezes até mais do que eu, mas quando eu vou fazer uma mentoria, que eu vou fazer uma reformulação do currículo, eu não simplesmente pego o currículo e escrevo baseado naquilo que eu acho. Existe toda uma preparação, uma conversa com o mentorado, uma discussão, porque, na verdade, o currículo... Gente, a gente tem que entender que o currículo, ele nada mais é do que a sua porta de entrada para uma empresa. Sim. Então, você entra, na maioria das vezes, se você não tem QI, né? Na maioria das vezes, você vai entrar através do seu currículo. Então, ele precisa passar a essência daquilo que você é. Certo? Como que eu vou pegar um currículo, vou fazer uma alteração, se eu não conheço quem é a pessoa, se eu não sei o que ela faz, se eu não tenho a essência dela? Assim, a minha bola de cristal, ela não funciona. Não funciona. Gostaria que ela funcionasse, me desse uns números aí da Mega e tal. Mas ela não funciona. Então, eu não posso pegar simplesmente um currículo e achar que eu vou conseguir fazer qualquer alteração nele, baseado naquilo que eu acho. Porque muitas vezes o currículo, ele traz pouco daquilo que você sabe. Sim. Né? Vocês já ouviram o seguinte, assim, eu já ouvi de um mentorado, ele me mandou a vaga,
Aí ele falou assim comigo, Shirley, eu quero participar desse processo seletivo. Eu falei, beleza, vamos lá. Responde o questionário que eu te enviei sobre as suas atribuições, o que você sabe fazer. Aí ele, não, eu queria que você montasse o currículo para mim. Pega as informações que tem nesse anúncio, coloca no meu currículo que eles vão me chamar. Eu fico, tudo bem. Aí, sim, meu nome vai para a lama, você vai ficar reprovado no processo, ainda vai para a rede social falar mal de mim. Então, assim, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo de vez em quando acontece. Currículo, gente, a gente precisa ter em mente que ele primeiro, ele é um cartão de visitas, tá? Ele é o primeiro documento que chega falando de você nas mãos do recrutador. E a gente precisa ter uma preocupação muito grande do que ele vem falando por aí, tá? Porque como ele está contando a minha história, o que ele está falando. Então, assim, por um currículo, a gente consegue entender se aquele profissional ele está atualizado ou não. Quando eu olho um currículo, eu já vejo data, currículo vitae, um monte de informação que é desnecessário. Eu falo, opa, peraí, essa pessoa ela já não está antenada com o que o mercado está praticando, porque o que nós estamos trocando aqui de experiência não são informações específicas minha e da Shirley e da Thaís que atuamos em RH. Se você jogar no Google, mais até do que nós estamos falando aqui, você vai ter de informação. Google, YouTube, são as nossas enciclopédias hoje. Então, nenhuma informação ela consegue mais ser oculta das pessoas. Então, você tem a possibilidade de entender, bom, como eu monto um currículo, né? Como eu construo um currículo. Você tem toda essa orientação. É claro que, às vezes, a forma como está descrita ou a forma como ele está indicando que é feita, você pode não entender. E aí entra o meu trabalho, o trabalho aqui das meninas, de destrinchar isso tudo que você vai me falar. Verdade. E colocar nas palavras-chave, né? Colocar na forma que o mercado fala, da forma que o mercado pratica. Essa informação você pode suprimir, mas essa daqui você precisa incluir. Então, esse é o objetivo que a gente precisa ter em mente na hora que a gente vai construir um currículo. E eu estou chegando lá na loja da Shirley e estou entregando. Então, a Shirley vai olhar e vai falar assim, opa, tem uma vaga aberta para essa pessoa com essas habilidades. Vou chamar ou não vou chamar? E no momento que isso pode ser alterado, tanto para bom como para ruim, e a gente já falou, porque os dois lados sempre existem, qual o risco que eu, enquanto candidato, corro? Verdade. E outra, você também pode... Oh, desculpa, Shirley, pode falar. Não, e também eu ia falar sobre a respeito das prioridades. O que você tem de prioridade? É assistir como se faz um currículo? É procurar um profissional para te orientar? Ou assistir uma série na HBO, assistir uma série, ir para a rede social falar mal de alguém? Então, assim, também tem que se colocar as prioridades de quem quer voltar realmente para o mercado de trabalho. Isso aí também é um assunto que a gente sempre bate, como que você vê, como que você se organiza para fazer essa busca, porque assim, o LinkedIn é só botar a palavra-chave. Não, o LinkedIn tem todos os critérios, a gente tem lá a nossa busca criteriosa, a nossa produção de conteúdos. Eu até tenho que voltar a produzir meus conteúdos no LinkedIn, senão eu vou ficar vou ter minha orelha puxada aqui pela Priscila e pela Thaís. Vou voltar. Eu fiz um detox, mas eu vou voltar essa semana. E, assim, fazer um marketing pessoal positivo. Porque você entra num currículo, onde tem o link do LinkedIn, você só vê lá aquele currículo, aquele LinkedIn só montado, sem uma informação, é de chorar. Gente, como que a pessoa... Fiz porque tive que fazer. Fiz porque está todo mundo fazendo. Então, assim, não coloca-se como prioridade. Sem contar que se você... A pessoa coloca lá, fiz uma revisão de currículo, a pessoa foi aprovada. Ela simplesmente banalizou todo o trabalho das mentorias, da reformulação. Gente, se fosse tão fácil assim... Nossa, se fosse tão fácil assim... Tem muita gente empregada, né? E a gente sabe que não é. Então, assim... eu acho que são vários pontos que a gente está trazendo aqui. Claro que, como a Priscila falou no começo, a gente
não sabe a história por detrás daquele post. Uhum. Pode ser que a recrutadora tenha falado com o candidato, que ele tenha tido essa orientação, pode ser N coisas, né? Mas é importante que a gente tenha entendimento de toda essa nossa atitude. Então, o fato de você fazer uma alteração sem o consentimento, eu, como candidato, estou do outro lado. Será que eu ia gostar de saber que alguém pegou meu currículo, mexeu? Você, candidato, que está aí nos assistindo, enfim, você ia gostar? Você não tem. Acho que tem gente mexendo no meu, hein? Eu teria uma preocupação imensa em saber, será que estão fazendo com as minhas informações? Uhum. Eu já peguei currículo que estava descrito exatamente as mesmas experiências que a minha no LinkedIn. Também já vi LinkedIn com o mesmo que o meu. Eu escrevi no meu LinkedIn do mesmo jeito, copiou e colou. Nossa. Agora, eu te digo, será que ela fazia exatamente as mesmas atividades que eu? Será que eu arrumei uma irmã gêmea do RH? Não, meu Somebody Love na entrevista. E entra um ponto que você falou, Thaís, que é dar falsas esperanças. Ai, gente, caiu meu celular. Dar falsas esperanças ao candidato que cabe apenas um ajuste de currículo para que você seja aprovado. Não, gente. Quando a gente fala de reformular currículo, quando a gente fala de ajuste, quando a gente fala de mentoria, e amanhã eu vou dar um workshop de 2 horas, que o nome do workshop é Turbine o Seu Currículo, é simplesmente para que você tenha oportunidades para mais entrevistas. É para você deixar de ser descartado de uma entrevista porque o seu currículo ele não está construído para ser selecionado pelos sistemas de inteligência artificial, que hoje a maioria das empresas usam. Então, ter um currículo ok, ele simplesmente faz com que você chegue à entrevista. Mas se você não estiver preparado, se você não estiver pronto para contar a sua história, se você não tiver aderente técnica e comportamental para validação desse alinhamento, você não vai ser aprovado. Então, a questão não é só apenas o currículo, entendeu? Tem toda uma avaliação muito maior que é feita. E eu vejo muita gente, Thaís e Shirley, preocupada em gerar um volume grande de currículo. Vamos tirar currículo. Eu já mandei 300 currículos, já mandei 1000 currículos, eu mandei um monte de coisa. Mas quando ele fica de frente para o recrutador, ele fica igual aquele meme. Ai, Lorena, não sabe o que falar. Então, não adianta você fazer esse movimento para currículo. É preciso que seja uma preparação completa. Então. Mesmo porque, vamos combinar, né? A gente vive num momento em que... Outro dia eu vi não sei se foi uma postagem, um meme que falava assim, se você mandou... se abriu 50 vagas para você se candidatar, alguma coisa está errada. Opa, com certeza. Alguma coisa está errada. Ou a vaga não existe, ou você não está sabendo avaliar a vaga de acordo com o seu perfil. Uhum. Gente, a gente vive num momento... Não é possível que abram 50 vagas por dia para sua posição. Não tem. Não existe. Então, assim... Se você falar para mim, nossa, Thaís, hoje eu me candidatei, eu mandei para 30 vagas, eu vou dizer alguma coisa está errada. Ou você está mudando o seu perfil, ou você está aceitando outra coisa, ou você está, vou tentar, não custa nada. Isso aqui pediu inglês como obrigatório, mas eu não tenho, mas vai que ela gostou de outra coisa. Uhum. E aí você se engana, achando que... Aí eu escutei já de mentorado falando assim, nossa, Thaís, mas poxa, eu mandei um monte de currículo, esse mês foi mais de 150 e nenhuma empresa me chamou. Opa! Porque a primeira pergunta que você, como candidato, tem que se fazer é, se você está mandando tantos currículos assim, por que você não foi chamado? Cucu!
É a primeira pergunta. Sim. Vocês... Eu sou doce de amor polida. Igual quando eu fazia o currículo antigamente, tinha os objetivos, né? As minhas qualidades, eu colocava isso. Essa é a parte da música da Alcione que eu adoro. Então, eu achava bonito colocar, que eu era super doce bonito. E polida. Por isso que eu não era chamada. Senhor! Mas gente, Vocês mas assim, a gente vocês querem pior do que o primeiro e-mail? O meu e-mail, eu vou falar, vou passar essa vergonha. Qual era? Gatinha manhosa. Nossa. Aí, ó. Eu já recebi de um currículo que eu recebi, que o nome era Dotadão 69. Oh, adoro. Eu recebi o Malvadão agora, né? Mas, cara, a gente tá brincando, mas essas são realidades, tá? O que a gente está trazendo aqui são pérolas, brincadeiras, mas são condições reais. São condições e as fotos que a gente vê no mercado. E a gente precisa ter esse senso crítico de falar assim, cara, peraí, deve ter alguma coisa errada. Eu mandei 50 currículos essa semana, ninguém me chamou. Só que, normalmente, o que a gente fala? O que está errado é o mercado. É um Sim, com 8 milhões de desempregados. Eu estou fazendo certo. Entendeu? E fica nesse ciclo vicioso que não sai, gente. Não sai. Faz igual aquele candidato que eu recebi 18 vezes o currículo dele. Pois é. Entendeu? E fica... Aí, como é que você quer resultados diferentes? Essa máxima é velha, gente. Mais velha do que a gente aqui. Como é que você quer resultados diferentes se você não faz nada de diferente? Você já repetiu isso 50 vezes e você já viu que 50 vezes não funciona. Quando que você vai pensar em mudar a estratégia? Quando você vai pensar que, de repente, o teu documento que não pode estar abrindo portas? Né? Como você vai pensar que, de repente, o teu LinkedIn não é que ele não dá retorno, mas que também que você não utiliza? As pessoas acham que ter LinkedIn é só ter um perfil e sair curtindo tudo que tiver que curtir. Hoje mesmo tinha uma... Marcada das empresas. Não é isso? Não é isso? Não, marcada das empresas. Hoje mesmo teve uma mensagem que eu comentei que a pessoa falava assim, Tech Recruiter, tá? Não me lembro o nome. Quando tiver um post, por favor, curtam. A curtida vai ajudar esse post a entregar a outras pessoas, não custa nada. Aí eu fui lá dar meu mísero comentário, custa. Porque... tudo que eu faço nas redes sociais é reflexo do que eu penso, do que eu sou e do que eu acredito. Se eu não tiver um controle, ou se eu estiver fazendo isso de uma forma demasiada, eu posso estar simplesmente gerando uma imagem que, na verdade, eu não sou. Então, assim, não é tudo que a gente tem que curtir, não é tudo que a gente tem que compartilhar, não é tudo que eu tenho que comentar. Eu preciso fazer o que está dentro da minha estratégia, e é aquilo que eu concordo. Não é só simplesmente pegar lá e curtir, não. Isso tem um peso muito grande que a gente precisa aprender. Não, e a internet, ela virou terra de ninguém, às vezes. Sim, né? Sim. Muito. E aí você vê, por exemplo, que, claro, não é o tema, enfim, mas é o que a gente falou no começo. Até que ponto essas pessoas estão postando que ajudaram o próximo para incentivar ou para receber likes? Sim. Para serem mais curtidas, mais Cabe curtidas. a mim que estou recebendo aquela informação e entender. Aquilo, para mim, tem qual sentido? Né? Cabe a gente ter esse pensamento crítico. E essa dificuldade que eu encontro no mundo hoje, não vou falar de pessoas X ou Y, essa dificuldade que eu encontro no mundo. A gente segue muito mais pela manada do que na nossa escolha individual. E se a gente tiver que escolher, a gente nem sabe o que a gente vai escolher. Então, quando a gente está falando de currículo, e por que essa história viralizou? Primeiro, porque é uma história do conto da carochinha. Tudo que tem bondade, tudo que tem muita bondade, ou tudo que tem muita reclamação, as pessoas não querem saber se aquilo é verdadeiro ou não. Já vai lá dar like. Ai, que lindo, que amor. Quer ver uma história? Cheguei aqui na empresa, o candidato já estava esperando há um tempão, todo molhado, falou que saiu 4 horas da manhã de casa, levou 3 horas no trânsito,
não tinha nem tomado café. Aí eu fui, só tinha um pão. Eu dividi com ele, passei polenguinho em cada lado, tomamos sucos de caju. 9 horas ele foi para o processo seletivo, blá, 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 ele foi aprovado. Cara, essa história vai chegar a 100 mil visualizações. Agora, você que perdeu o seu tempo, disponibilizou o seu conhecimento, fez um texto 39. Ensinando a pessoa a montar o currículo. 39. Então, assim, em falando de redes sociais, isso vai acontecer, porque tudo que é reclamação, tudo que é uma bondade, as pessoas vão, e elas entram na questão da empatia, na questão da humanização, mas enquanto isso é ser empático, enquanto isso é ser humanizado, enquanto isso é verdade ou é uma história de unicórnio, gente? E aí acaba criando as fanfics, acaba criando toda essa fake news que a gente vê por aí. Alguns concordam, outros não concordam. Não, e a gente viu uma postagem, de repente desencadeou uma série de pessoas que fez a mesma coisa. Várias. Um curto espaço de tempo. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Aí me gera dúvida. Porque, assim, de fato, quem faz de verdade, quem faz não vai se expor. Aí você fica, caramba, quem foi que teve a ideia de fazer a fanfic primeiro? Foi fulano, foi ciclano, que vai sempre aumentando, né? A roubada vai sempre aumentando. Então, assim, muito complicado de verdade as redes sociais. E aí acaba fazendo assim, dessa história eu sou completamente na dúvida, os 2 pés atrás. Realmente, agora com essa nova lei aí, de estar mexendo, eu fico pensando, pô, será que realmente eu recebo aqueles e-mails? Será que se está chegando no recrutador mesmo? Será que quem está fazendo isso? Será que é minha mãe que não quer que eu saia do trabalho? Ou que uma prima invejosa que não quer que eu mude de trabalho? Então, assim, vou até fiscalizar o telefone da minha mãe, ver se ela está mandando essas mensagens, porque, assim, complicado demais. Mas é esse questionamento que a gente precisa entender, e a gente está falando de comportamento, gente. A gente trouxe uma trend que aconteceu lá no Twitter, mas que veio para cá, que a gente é rede social, a gente levantou essa questão do currículo, mas a gente quer fazer vocês refletirem, né? Ter esse cuidado. Primeiro, cuidado com o documento que a gente encaminha. Nenhum currículo é orientado, ser encaminhado em um Word. Primeiro, que ele pode abrir todo desconfigurado por causa do pacote Office. Segundo, que ele pode carregar vírus. Ou, de repente, alguém pode alterar e você não saber, porque depois dessa trend, ainda tem essa opção em que você pode ser aprovado ou não ser aprovado. A gente tem sempre o lado bom e um lado ruim. Não, então, aí você fica pensando assim, olha, vou agora ser advogada do outro lado, lá, do diabo. Advogada do diabo, né? Vamos para o outro lado. Vamos. Aí você é o seguinte, eu tenho uma amiga que eu quero colocar ela dentro da empresa, mas eu preciso apresentar outros currículos. O que eu vou fazer? Eu vou alterar o currículo de outras pessoas, mandar junto, porque daí a minha amiga é que vai ter mais chances. O que vocês acham disso? É uma suposição, mas uma suposição que não é difícil de acontecer. Porque se eu mudo o currículo para o bem, eu posso mudar para o mal. Alguém pode mudar para o mal? Por isso que eu estou dizendo, está acontecendo alguma coisa nos meus, hein? Que não é possível. Minhas palavras-chave. Alguém está trocando minhas palavras-chave. A gente não está acusando ninguém. Não, a gente nem conhece a pessoa que fez. Não tem nem jurídico por trás da gente para nos ajudar. Assim, vocês entendam que o nosso intuito aqui da live não é jamais criticar, condenar, enfiar o dedo na cara. Não é isso, gente, de forma alguma. Mas é fazer, você que está do outro lado, seja recrutador, seja candidato, é você pensar. Olha a quantidade de coisas por causa de um post, gente. Um post. Uhum. Então, assim, você que está do outro lado, que está ouvindo, a gente tenta sempre trazer aqui de uma forma um pouco mais leve, a gente brinca, a gente traz... Porque, às vezes, a gente pega em assuntos que a gente sabe que são desconfortáveis, né? Mas a gente tenta trazer de uma forma mais leveza, né? Claro.
Mas, assim, você que está do outro lado, é importante você pensar, pô, será que eu alterar um currículo sem autorização é bacana? Uhum. Até que ponto eu estou recebendo, agora eu vou ser a gestora. Então, lá me deram alguns currículos na mão. Eu vou avaliar. Como eu vou ter certeza que aqueles currículos vieram das pessoas ou a pessoa que me passou já fez uma pequena alteração? Uhum. Você, gestora, será que você não está exigindo demais a ponto de alguém ter que mexer para te mandar? Olha quantas coisas a gente pode pensar com 3 linhas que ela colocou num post. Sim. E se você está fazendo bem para receber biscoito, ó, passa na Balduco. Mas é uma realidade. São Paulo tem cada casas Balduco maravilhosas, né? Café, bolo, doce. A gente gosta do biscoito Globo. Ah, eu também gosto. Então... Mas é uma realidade, são pontos para a gente refletir. E como o Samuel falou, é polêmico, é óbvio, é muito polêmico. É muito polêmico porque a gente também está numa era onde todo mundo vê isso como alguém ajudou. Alguém fez alguma coisa. Ai, que todos eles sejam assim. Tal, não sei o quê. Mas, gente, não dá. Não dá para a gente agir dessa forma. Precisamos ser imparciais. Em nenhum momento a gente disse aqui que não é para ajudar as pessoas. Precisamos ajudar, sim. Precisamos orientar, sim. E tanto eu, como a Shirley e a Thaís, a gente faz isso em todos os contatos que a gente tem com as pessoas. Eu ajudei, inclusive, hoje. Pois é, ajudou, inclusive, hoje, que a gente fica para morrer, mas a gente ajuda. Mas a ideia é fazer com que vocês tenham consciência de que uma ação pode desencadear várias outras coisas. Não, e outra, até que ponto esse tipo de ajuda não pode mais atrapalhar do que ajudar? Porque, naquele post teve um final feliz. Porque também é o seguinte, eu tenho certeza que se ela tivesse colocado, ela não ia colocar, ai, gente, hoje e a candidata foi reprovada. Ela não ia pôr isso no Twitter. Não. Ela não ia colocar. E se ela colocasse, o pessoal ia entrar e ia malhar ela. Ah, sim. Quem mandou você alterar? E não sei o quê. E não sei o quê. Essa questão. Então, assim, hoje está tudo muito, muito polarizado. E é importante a gente entender o que a gente está fazendo, o que aquilo vai desencadear. Ah, Priscila, mas quer dizer que a gente não pode postar nas redes sociais? Meu querido, você pode postar o que você desejar. A rede social é sua, não tem problema. Mas pense que quem vai ler, ele vai tomar partido, vai fazer questionamentos, pode questionar, e você acaba se expondo de uma forma desnecessária. Então, a questão é, nós estamos falando de um currículo que é um documento que abre oportunidade para vários candidatos. Isso não pode ser tratado de uma forma leviana, ela não pode ser tratada com descaso, porque não pode, porque quem tem um documento e trata o seu currículo como papel de pão com descaso, vai continuar desempregado. Eu sei que é dolorido falar isso, mas hoje você não consegue ser selecionado. Tá? Então, tem um trâmite aí que precisa seguir em relação a isso. E um outro é o cuidado que a gente faz com os nossos documentos que a gente compartilha com as empresas. A gente compartilha no início o currículo, depois a gente, quando é contratado, a gente compartilha nossa carteira de trabalho, identidade, CPF, carteira de vacinação, certidão de nascimento, certidão de casamento. E como a empresa e os funcionários da empresa estão cuidando desses meus dados. A LGPD está aí para isso. Entendeu? Então, pode ser que esse ato não tenha tido nenhum peso. Mas quando a gente vai descobrindo, tirando as camadas e fazendo a análise, é bem complicado. Samuel está perguntando aqui, nesse sentido, o que vocês pensam dos candidatos que enviam mensagens em particular pedindo apoio? Até que ponto isso é uma forma de se destacar e até que ponto é uma inconveniência? Samuel, pedindo apoio para quem? Para quê? Durante o quê? Para quê? Vou entender. Se eu estou participando de um processo seletivo, de repente na empresa da Thaís, ou com alguém que eu sei que a Thaís trabalha, se eu tenho conhecimento, se eu tenho relacionamento com a Thaís, eu não vejo problema nenhum
Em eu abordar a Thaís, fala assim, oi, tudo bem? Eu estou participando de um processo seletivo X. Será que você pode dar uma olhada? Será que você pode me indicar? Eu não vejo problema nenhum, tá? Agora, você ir lá no LinkedIn, descobrir o nome da recrutadora e mandar uma mensagenzinha que eu recebo toda hora, mandar uma mensagenzinha, oi, meu nome é fulano, eu mando, oi, aqui quem fala é ela. A Pfizer. Tá passada. Estou concorrendo a um processo seletivo na sua empresa. Ponto então, de exclamação. Exclamação. Enfim, mas eu acho que aí sim eu acredito ser inconveniente. Porque inconveniente você imagina... Inconveniente também quando assim, a gente consegue o número do nosso zap, quando a gente... O corporativo, também, né? Também. 10 horas da noite, aquelas monte de áudio. Isso é ser inconveniente. Não, além de tudo, nem para mandar dentro do horário de expediente, né? Isso. E entra aí, ó, Samuel, que você falou, até que ponto eu me destaco? De repente você pode se destacar por mal, não por bom. Porque candidato para se destacar, ele não vai se destacar dando chocolate, ele não vai se destacar mandando mensagem, ele não vai se destacar fazendo um currículo todo bonito, florido, com flores, nada. O que vai destacar um candidato é ele ter um currículo que represente as atividades, que ele faça os testes, provas e tenha as médias que a empresa espera, e no momento da entrevista ele saber contar a tua história. É isso que vai destacar. Sabe, porque a Shirley vai me entrevistar e quando a gente acabar a entrevista, ela vai falar assim, olha, a Priscila é a pessoa certa para essa vaga, porque ela me contou da trajetória, ela me contou dos desafios, ela trocou uma ideia comigo, ou a Priscila é uma candidata muito boa, mas para essa vaga que eu preciso, ela não está aderente por causa de XPTO. Então, o que faz você se destacar é a tua competência durante todo o processo seletivo. Não vai ser numa mensagem. Ainda mais se for privada. Eu nem respondo, eu pego e apago. Eu sou ruim. Não, eu normalmente respondo. Eu tenho um textinho pronto que eu coloco. Encaminhe seu currículo para... E pronto. Acabou. Sem muitas informações. Mas eu acho que existe... É claro, é o que a Pri falou. Se você conhece o recrutador, se você tem essa liberdade, é uma coisa. Problema nenhum. Não vejo problema. Mas também eu acho que tem que ter maturidade dos dois lados de dizer, olha, Pri, para essa vaga não tem nada a ver com você, e você entender isso, né? Não é... Aí já pois é. E ao mesmo tempo... eu olhar o currículo e falar, pô, legal, por que não? Posso, né, conversar, falar que eu conheço, que eu já trabalhei, e etc. Então, isso ok. Também não vejo problema. Agora, eu vejo muita gente, e eu já vi, inclusive, pessoas escrevendo texto em LinkedIn, procurem o RH da empresa para poder tentar mandar o currículo mais rápido. Gente, assim... Outro dia uma conexão me perguntou, eu vi uma vaga aqui na minha cidade, estão abrindo um processo, estavam me pedindo encaminhar o currículo por e-mail. Se eu for entregar na empresa, será que faz alguma diferença? Se a pessoa pediu por e-mail... Gente, vamos pensar. Se for, assim, tem coisas que eu falo assim, gente, vamos ler. Interpretação de texto. Estava escrito... infelizmente, a gente não pode responder assim. Porque a minha vontade é responder assim, meu amor, no anúncio estava escrito entregue pessoalmente ou pelo e-mail? Pois é. Mas aí eu quero fazer a pessoa pensar. Aí eu mandei para ela, foi o que eu mandei para ela. Eu falei, mas no processo seletivo não estava indicando encaminhar por e-mail? Que diferença vai fazer você na empresa entregar o currículo? Muitas empresas nem aceitam, né? Se a gente for pensar, gente, muitas empresas nem aceitam. E que garantia você tem que esse documento que você vai entregar na empresa vai ser diferente do recrutador? Vai chegar no recrutador, a não ser que você conheça alguém.
Se você conhecer alguém na empresa, ok, você entrega na mão daquela pessoa e ela vai entregar na mão do recrutador. Não, eu não conheço ninguém. Então, você acha que vai dar certo? Eu faço a pessoa pensar, entendeu? Eu jogo a resposta, pergunta para ela. O que está acontecendo com a Shirley? Faço ela pensar. O que é isso aí, Shirley? Tá engasgada? É porque tem coisas que acontecem e você fala assim, não, isso não vai acontecer, não vai acontecer com outra pessoa. Mas assim, eu fiz um anúncio da vaga, apostei no meu Face. Na época eu trabalhava com a consultoria. Foi compartilhando, tá escrito, envia o currículo pro e-mail tal. O vizinho veio na minha porta. Toma! Pois é. Vai ser mais fácil de chegar em você. Uhum. Assim, olha, ele poderia ter mandado no e-mail, e já que te conhecia, que era seu vizinho, Chile, eu vi um anúncio, eu mandei o meu currículo por e-mail. Tudo bem. Ok. E isso é a questão, isso é o comportamento que a gente fala agora. A gente vai voltar na mesma coisa que a gente sempre fala no final. A avaliação das pessoas ela é feita por comportamento. E a gente precisa ter o básico, que hoje a dificuldade que a gente tem, que é de interpretar textos. Infelizmente, se você olha um texto que ele tem mais de 5 linhas, você não quer ler. Você vai ler o início, o fim, e vai dar uma opinião do que você achar. Então, a gente precisa interpretar o texto. Se a empresa está abrindo uma vaga para cadastrar no site, se a empresa está abrindo uma vaga para mandar por e-mail, ela não quer receber o currículo na mão. Se ela quisesse, ela falasse assim, entregue aqui na porta de 8 a meio-dia. Simples, acabou. Não tem mais, não tem menos mais, não tem IC. É igual aqueles questionamentos que a gente faz, vendo bolo de cenoura. Eu lembrei disso agora. Aí, R$8. O bolo é de quê? Qual o valor? Né? Você sai perguntando tudo. E tá tudo descrito ali. Samuel é doido, mas é real. E com isso, a gente perde oportunidades. Se a gente não sabe perguntar, a gente perde oportunidades. É simples assim. Para que você tenha uma resposta, você precisa saber perguntar e de uma forma objetiva, sem rodeio. Shirley, tu gosta de mim? A Shirley vai falar sim, não. Thaís, por que você está de olho virado? Aí você fala, Thaís, eu te vi hoje, eu achei que, sei lá, você está com a sobrancelha assim meio levantada, você veio trabalhar com uma cor marrom hoje, estou vendo que você não está sorrindo muito. Gente, é chegar e perguntar. A gente perde oportunidades por não saber fazer as perguntas certas. Isso é no envio do currículo, isso é no momento de uma entrevista, isso é no momento que a gente vai pedir auxílio para alguém. E uma coisa, pediu auxílio, a pessoa te explicou, anota, para não precisar perguntar de novo, tá? Meninas, chegamos ao final. E aí entra o Samuel, que ele fala aqui, tem que ser leve. Mais leve que a nossa live, não tem jeito. A gente brinca, a gente põe fogo no parquinho, a gente discorda, a gente concorda, mas a gente faz aqui um bate-papo de RH. O objetivo é esse, trazer 3 profissionais de RHs de empresas diferentes, de ramos diferentes, com visões de mercado e experiências diferentes para vocês poderem aproveitar. Né? Religiões diferentes, tatuagens sem tatuagem, cidades diferentes, para vocês poderem aproveitar. Esse é o objetivo. Colocar o nosso conhecimento à disposição de vocês. É isso que a gente faz aqui na live. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Vou aproveitar e convidar o pessoal que está assistindo. A gente está aqui a cada 15 dias. Se de repente, Samuel, chama as pessoas para vir assistir a live também. Beijo de Néia também, ó. Se você tiver alguma sugestão de tema que de repente você queira que a gente fale, ou Samuel ou outras pessoas que estão nos vendo, seja no ao vivo, seja depois no gravado, deixa nos comentários que a gente sempre está trazendo. Polêmico ou não, a gente não tem problema em falar de tema polêmico, nenhum problema. A gente respeita todo e qualquer profissional, a gente não está aqui para ditar verdades, a gente está aqui para dizer aquilo que nós praticamos, aquilo que nós acreditamos e mostrar um ponto de vista que, de repente, você do outro lado não viu. E é isso, vocês são tops, meninas.
Muito obrigada mais uma vez. Assiste a gente aí, Fábio. Foi muito bom. Deixa comentário aí para o próximo tema da nossa live, Fábio. Caiu chegou agora. Caiu do nada aqui, e foi massa. Estou pensando aqui, o que vocês acham daqui a 15 dias a gente fazer uma sobre tretas corporativas? Aí vai dar muita treta. Já topo. Eu sou a rainha das tretas mesmo. Tá bom. Pensem se vale a pena a gente trazer essa questão e o quanto que quando isso acontece a gente fica queimado. É verdade. Então, meninos, boa noite. Daqui a 15 dias a gente se vê. E se tiver sugestão de algum tema, deixa aí no comentário que a gente vai pegar essas informações, tá bom? A gente